meninas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast dessa semana, O Poder da Oração. Gente, esse tema é fantástico, por isso não saia daí. Lembrando que o Elas e Eu está numa nova roupagem, nós já tínhamos o Elas e Eu. Se você quiser conferir, está no canal da PIB Norte, no canal do Margarete Biasi. Antes nós começamos com minhas filhas lá na pandemia, mas agora, com esta nova roupagem, nós fizemos tudo para melhorar, para te agradar, para que você se sinta bem no nosso meio, enfim, fique conosco. Você vai ser muito abençoada. E para falar desse assunto que nós gostamos muito, que nós já provamos desse poder, o poder da oração, eu trouxe uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro, que é uma grande amiga, que aliás, uma das histórias dela está no meu livro, Vidas que Falam, olha só. Ou seja, uma mulher de Deus e você será muito abençoada com a vida dela. Por isso eu quero apresentar para vocês a Ludmila. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Fique à vontade no nosso meio. Eu sei que você tem grandes coisas para agregar para essas mulheres que tanto nos ouvem, que precisam saber o poder da oração, que muitas estão aflitas neste momento e que com a sua história de vida, uma história real, eu tenho certeza que trará conforto e alívio para muitas mulheres que nos assistem. Primeiramente, eu agradeço, Margarete, por ter se lembrado de mim. Né? Falar sobre a oração é um tema do qual eu gosto muito, porque eu já tive experiências sobrenaturais com o Senhor. E isso me traz alegria por falar e compartilhar com outras pessoas, porque eu sei que a oração funciona, eu sei e conheço o poder da oração. Na verdade, a oração, ela nada mais é do que uma conversa com o próprio Deus. A gente aprende, a gente amadurece. É verdade. Quanto mais a gente conversa com Ele, né? Eu gosto bastante de conversar, né? Exatamente. Mais a gente desenvolve essa prática de conversar com Deus. E a gente vai falando com Deus no carro, em casa, com os filhos, com ninguém, quando não tiver ninguém na casa, enfim. A gente começa a ter essa habilidade, não digo experiência, mas quando a gente tem essa amizade profunda, esse relacionamento é muito gostoso, né? Sim, é verdade. E como que você se tornou essa mulher de oração? Conta pra nós. Na realidade, a minha experiência começou desde muito pequena, né? Eu tive um pai que passou por muitas dificuldades de saúde e aí eu conheci Jesus. Na realidade, eu conheci o Deus conosco, né? Quando eu não tinha muitas amizades, ou parecia aquela meninona que tinha vários amigos, mas, no entanto, quando chegava em casa, percebi que não tinha nenhum, eu conheci Jesus. E aí eu comecei a me relacionar com esse Jesus por causa de um problema familiar. E aí eu comecei a perceber o cuidado de Deus com o meu pai, mesmo ele não sendo conhecedor da palavra naquele período, né? Passamos por muitas dificuldades, mas eu percebi que o Jesus com o qual eu falava, ele me escutava. E aí eu comecei a ter as primeiras experiências logo na primeira infância, né? 7 anos, 8 anos. E aí eu comecei a perceber, né, que a oração funcionava. O interessante disso tudo na oração, a gente começa a observar a história de Moisés, aquela sarça ardente, e aquilo começa a queimar, que atrai Moisés lá para presença do Senhor. É interessante que os nossos problemas, muitas vezes a gente fala assim, mas onde Deus está? Por que eu tenho problemas? Na verdade, os problemas, se nós soubermos a intensidade que tem isso, na verdade, eles têm uma grande função de nos aproximar de Deus, assim como a sarça trouxe Moisés, levou Moisés mais próximo de Deus. E é interessante que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sempre atentos, estão sempre próximos da gente. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E essa onipresença faz com que o Senhor nos ouça prontamente, nos atenda. E é algo assim fantástico, né, Ludmila? Porque a gente consegue enxergar através das experiências o poder de Deus. É lógico que ninguém quer passar por uma adversidade ou um problema, mas Deus grita nessa circunstância, falando, nossa, se achegue mais perto, quero falar com você, quero mostrar os planos maiores que eu tenho a seu respeito. Então, às vezes, esse momento de adversidade, esse problema na saúde, faz com que realmente a gente se achegue mais perto do Todo-Poderoso. Exatamente, é interessante porque a gente sempre vai criar uma intimidade como se fosse um grande amigo. Mas eu sei que você tem uma história
com seu filho mais novo, Sim. o Vinícius. Até eu preguei uma vez na igreja sobre haja o que houver, que Deus iria prover novamente, porque nós passamos por lutas e lutas, e quando a gente está se recuperando de uma luta, de uma guerra espiritual, vamos dizer assim, exatamente vem outra. E eu me lembro do rei Josafá, lá em 2 Crônicas também, que ele tinha acabado de sair de uma situação difícil, de uma guerra. De repente, ele se vê envolvido em outra guerra. E ele disse para Deus, Deus, eu estou com medo. Eu estou preocupado. Eu estou cansado. Mas naquele contexto, Ludmila, nós vemos que Josafá foi levado para uma ala nova. Quando a gente deixa o Senhor agir nas nossas vidas, nós entendemos que nós vamos adentrando numa outra ala, nós vamos tendo outras experiências. E eu sei que a sua vida não foi diferente. Quando você passou por essa situação com o Vinícius, conta para nós como é que foi. Na realidade, eu sempre sonhei em ter uma casa cheia de filhos, né? Mas ter filhos não é tão fácil assim quanto a gente pensa. E na realidade, no pós-pandemia, e com a idade já um pouquinho avançada, eu pensei, será que é o momento correto de eu ter um novo filho? Se eu não tiver agora, eu não vou ter outra oportunidade. Então foi bem no finalzinho da pandemia, dentro da pandemia ainda, né? A gente tinha a expectativa de que ela estava acabando, mas ela estava chegando no auge. Foi quando eu engravidei, foi uma gravidez bem tranquila. É lógico que eu passei por um transtorno desde o momento da pandemia, com 4 meses de gestação. Eu peguei o Covid, passei por dificuldades. Eu lembro que foi um momento difícil. Foi, você sofreu junto comigo, ficou brava comigo, porque não era o momento certo de ter um bebê, né, numa pandemia, era preocupante. E eu me lembro que muitas grávidas estavam morrendo. É verdade. Então, foi um período, assim, difícil, complicado, mas Deus deu graça para você, você chegou ao final da gestação, mas não era só isso que Deus estava reservando. Nos 4 meses de vida do Vinícius, foi muito marcante numa consulta, né, de rotina. Isso porque eu já observava, né, a moleira. Você até orientou que você tinha o hábito de olhar a moleirinha das suas meninas, né? E eu comecei a olhar na segunda gestação. Falei, eu nunca olhei a moleira da Vitória, eu vou começar a olhar a moleira do Vinícius. E no 2º mês eu notei que eu não encontrei. Passou o 3º, também não encontrava, mas a médica não falava nada, media a circunferência da cabecinha dele, parecia estar tudo normal. Até que no 4º mês ela falou assim, olha, Ludmila, eu tô constatando um problema. Eu não encontro a moleira do seu filho e a circunferência do cérebro não aumentou de um mês para o outro. Então eu estou te direcionando para um especialista. Pode ser que ele tenha a doença da moleira fechada, e eu não tenho experiência nisso, mas é uma doença rara, é uma doença grave. E como que é ouvir um diagnóstico desse? Acho que na hora que ela começou a falar, eu parei. Eu não acho que eu não conseguia me atentar ao certo que ela estava falando. Eu já comecei, a minha cabeça começou a rodar naquele momento. Eu falava, o que eu vou fazer? É interessante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas estão polemizando, dizendo que quem tem medo não tem Deus, quem tem ansiedade não tem Deus, é falta de fé. Não é. Lógico que não. O medo, gente, muitas vezes ele está nos mostrando que nós somos gente. Sim. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Embora nós busquemos a espiritualidade, a santidade, o medo, ele vai mudando de forma, de tamanho, de tipo, no decorrer das nossas vidas. Mas eu não preciso continuar com medo. É aí que entra a nossa fé. Nós colocamos os nossos anseios, as nossas aflições, os nossos medos naquele que pode nos ajudar. Então, neste momento de medo, eu acho que nem é interessante, né, Ludmila? Não vai nos ajudar. Mas cadê a sua fé? Você é uma pessoa que ora. Não ajuda, muito pelo contrário, coloca um peso a mais na gente. Tanto é que a hora que a médica começou a falar, a minha vontade era de sair gritando daquele consultório, pedindo ajuda a Deus mesmo, porque eu não tinha quem recorrer. Se a médica que era conhecedora, né, tinha toda a especialidade, já estava me falando que eu tinha um problema, que o meu filho poderia ter dificuldades no desenvolvimento cerebral. Eu falei, meu Deus, problemas neurológicos. Eu falei, a quem eu vou recorrer? Né? Então eu tinha vontade ao mesmo tempo de sair gritando, falar, não, então vamos correr atrás de quem tem conhecimento, já que a senhora vai me direcionar quem é o nome. E ela não tinha, né, um especialista, mas para me indicar, na realidade ela falou um nome que trabalhava em outra cidade. Começaram a aparecer alguns problemas. Eu falava, meu Deus, primeiro ponto, vamos fazer esse exame. E eu me lembro que
saindo da consulta, eu já fui direto nesse local de exame, implorando para atendente, eu preciso fazer agora, eu preciso fazer esse exame agora, meu filho não tem interessante, tempo. Ouvindo você falar, implorando, pedindo, a gente já vinha de uma carga difícil que era a pandemia. Então, se parece muito, de fato, com a história. Eu acho fantástica a Bíblia, porque ela nos traz um refrigério, um conforto, um alívio. E no momento de toda essa situação acontecendo, eu me lembro do rei Josafá, que tinha acabado de vir daquela guerra. De repente, nós tínhamos acabado de sair da pandemia. A gente estava cansado. A gente estava sobrecarregado. Mas nós temos um Deus que falou, não carregue isso não. Coloque em mim. Vamos trocar o fardo. E é tão impressionante que nesse período é uma dor que a gente sente no corpo, é um peso que a gente sente, porque eu não podia fazer nada. Eu não tinha nada sobre a gente não tem o que fazer muitas vezes. A gente só tem que correr para a cruz. Só não. Sim. Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. É o melhor caminho. É olhar para Deus e falar, Deus, me ajuda. Eu tô me sentindo com o corpo doendo. Eu senti como se os meus ossos estavam mais pesados. O salmista fala sobre isso, sobre a dor nos ossos, sobre esse peso que ele fala para Deus, eu não consigo, me ajuda, me alivia, tu és o meu Deus. Quando nós lemos o Salmo 23, nós vemos um Deus acolhedor. Sim. Quando nós vemos o Salmo 56, nós vemos um Deus que nos lembra que ele é maior do que os nossos problemas. Então, nós temos razões o suficiente para buscar a Deus. Mas conta para nós, continua. Sei que eu cheguei em casa e é lógico que relatei o assunto para minha mãe, para os amigos, para os familiares. Eu acho que foi naquele momento em que a ficha caiu e eu falei assim, Senhor, eu não tenho condições de fazer nada. E chorei muito, né? Inclusive chorei para atendente, consegui fazer o exame, mas a gente não entende muito, né? Um especialista que tem o conhecimento para isso. Foi bom você falar do choro, porque é outra coisa que eu penso também, gente. Você que está nos assistindo, não é feio você mostrar suas fraquezas, não é feio você chorar. Nós temos um Jesus que chorou. É verdade. A questão é se eu fico só no choro e o que eu faço depois do choro. Jesus chora por Jerusalém, depois ele prega por ela. Jesus chora na morte de Lázaro, depois existe um milagre. Então chore aos pés do Senhor, chore aos pés de quem você ama, dos seus familiares, mas depois continue firme com o Senhor. O segredo, né, Ludmila, é a gente não desistir, é a gente continuar. E eu chorei bastante naquela noite, inclusive tive dificuldades para dormir. Olha que eu gosto de dormir muito. Qualquer oportunidade eu estou buscando uma cama para dormir, mas naquele dia eu acho que eu estava com um fardo muito pesado sobre as minhas costas. Eu olhei para Deus e falei, Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu confio no poder da oração, os milagres seguirão aqueles que te seguem, e eu estava pedindo por um milagre. E a minha noite foi uma noite muito difícil. Eu sei que, imagino que muitas pessoas passem por essa noite difícil. E Deus me respondeu. E foi uma resposta tão imediata, porque eu precisava de um milagre imediato. Cada dia que passava, cada desenvolvimento cerebral do meu filho fazia com que ele pudesse deixar de mexer um dedinho. Eu ficava pensando nos mínimos detalhes. E é lógico, né? A gente pesquisa no Google. Eu pesquisei como eram as cirurgias para o problema específico dele, que é crânioestenose. E aí eu fiquei preocupadíssima com isso. E comecei a buscar e a resposta do Senhor foi imediata na manhã. Inclusive, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela está lá em Romanos 4, Sim. do verso 18, que fala que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. E continuando ali, ele fala a respeito da descendência, e eu falava assim, não, o Senhor fez promessas para Abraão. E Abraão precisou crer contra a esperança, e em esperança ele creu. E eu falei, Senhor, hoje a minha escolha é crer no Senhor. Até porque nós somos da descendência de Abraão. Sim. Nós estávamos naquela contagem, quando o Senhor disse para ele assim, Abraão, olha para o céu, olha as estrelas, olha os grãos de areia. Incluída nessa. Exatamente, nós estávamos nessa contagem. Então, é uma promessa que nós precisamos tomar posse. Fala, Deus, o Senhor disse isso para ele, eu quero também. E eu tomei posse dessa palavra. E aí as coisas começaram, parece que a andar. Um médico que não tinha em Rio Preto, apareceu um especialista que era
o melhor do estado de São Paulo. Aí era difícil agendar uma consulta com ele. Encontramos uma pessoa dentro da igreja que tinha fácil acesso à secretária, que conseguiu um encaixe. Então tudo cooperou para o bem. Inclusive, você estava preparando uma pregação nessa semana. E eu tive uma outra experiência sobrenatural, que você compartilhou uma música, né? E essa palavra, inclusive, de crônicas. Você falou comigo no telefone. Muitas pessoas foram à porta da minha casa, simplesmente chorar comigo. Levar uma palavra de oração. Recebi várias orações pelo celular. Gente, neste momento, eu fico até emocionada. Neste momento, a gente percebe o quanto é importante viver em comunhão com a igreja. É verdade. Isso ajuda muito. Existe um tempo que a gente suporta pessoas. Essa mesinha, por exemplo, está sendo suportada por esses pés. Mas existem momentos que a igreja vai nos suportar. Por isso, faça parte de uma igreja. É muito importante, nesses momentos, a gente ver o quanto as pessoas estão orando por nós. A gente não faz ideia do quanto uma oração, a Bíblia diz que a oração de um justo, nós somos justificados. Pode muito em seus efeitos. Eu me lembro que eu fiquei internada uma vez na UTI e a médica olhou para mim, simplesmente olhou para mim e disse: os exames dela não condiz com a cara dela. E aí ela falou assim: nós vamos refazer os exames. E eu me lembro que Deus, o Espírito Santo, cochichou no meu ouvido e ele disse: a igreja está orando. Por isso, naquele momento, cada oração, cada pessoa que orou fez a diferença na minha vida. Sim. E a gente não sabe onde esses pedidos vão chegar, porque isso vai se alastrando de um jeito, né, Ludmila? Sim. E como você acabou de dizer, aquilo te amparou, te consolou, te fortaleceu. Sim, me sustentou naquele momento porque eu não tinha forças. Como eu disse, eu estava carregando um peso para mim e os meus ossos doíam. E as pessoas oravam junto comigo, uma palavra eu recebi. Embora eu tinha aquela palavra de Abraão que ele creu contra a esperança, eu tentava crer. Não significa que eu consegui crer 100%. Exatamente. Porque as evidências eram outras. Mas eu continuei firme. Os meus irmãos me sustentavam em oração. A igreja me sustentou em oração. A família me sustentou em oração. Então, eram muitas pessoas envolvidas. Uma das coisas que você disse que é muito importante, que a gente precisa ressaltar isso num tempo como esse, quando você disse: eu não tinha forças. Gente, eu não ter forças não é pecado. Não ofendo a Deus. É Ele que nos fortalece. Ele é a nossa força. É na nossa fraqueza que o amor dele se aperfeiçoa. Só que a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer isso e a gente precisa buscar essa força em Deus, porque Ele está pronto para nos ajudar. Mas quando alguém disser para você assim: mas cadê a sua força? Não é você que vai para a igreja? Isso também não é uma fala que nos faz crescer. Não é que nos abençoa naquele momento. Não fale isso para as pessoas. Diga para elas assim: eu serei o seu suporte. Porque quando nós vemos aquela história dos evangelhos que os amigos levam um paralítico pelo telhado, aquele paralítico não tinha força, mas Jesus disse para ele, quando chegou na frente de Jesus, naquela sala onde Jesus estava, ele disse para ele: tem de bom ânimo, filho. Em nenhum momento ele foi criticado, ele foi repreendido, mas ele recebe uma palavra: tem de bom ânimo. Por que alguém teria bom ânimo? Porque algo ia acontecer. Então diga isso para as pessoas: tem de bom ânimo, porque eu estou com você. Eu levarei o seu nome até Jesus. Eu levarei você até Ele, como aqueles amigos levaram. E olha a fé desses amigos. Exatamente. E muitas vezes a gente vai precisar contar com a fé dos nossos amigos. Agora conta para nós como tudo encerrou sobre o Vinícius. Na realidade, né, nós tivemos essa pregação, eu cantei uma música, né, que a música da Aline Barros, Jeová Jireh. Isso, e justamente a minha parte falava assim: temer por quê? O Deus a quem eu sirvo nunca perdeu batalhas. Ela fala justamente isso. Engraçado que quando eu falei que a gente ia cantar essa canção, gente, eu cantei com elas, mas eu nem canto. Quem vê pensa. Eu me lembro que eu falei assim: Ludmila, você vai cantar esse trecho, mas eu já vi você cantando, você vai chorar, você não vai conseguir cantar. E quando chegou exatamente naquele trecho, porque era a história dela, era aquilo que ela estava vivendo. Temer por quê? Como declarar isso, gente? Por isso que a Bíblia fala que ele escolheu os loucos. É muito louco isso. É muito poderoso isso. Você sabe que o inimigo, ele espera que a gente faça diferente. Eu vou desistir. Tô andando com Deus, tá dando tudo errado. Então, o inimigo espera que a gente faça o diferente. Porque ele conhece Deus muitas vezes mais do que um servo de Deus. Eu poderia ter entrado no meu quarto e ali ficado desesperada.
Mas o nosso Deus, ele espera um outro posicionamento, que ele sabe que a gente tem condição de ter, porque a Bíblia diz, né, Ludmila, que ele não nos dá aflição maior do que a gente pode carregar. Sim. E neste momento, se ele fala isso, neste momento, ele está conosco. E eu precisei me levantar e enfrentar esse problema. Foi quando eu fui até o médico, ele, inclusive, foi uma consulta da qual eu nunca tive em nenhum outro lugar. Ele ficou praticamente 1 hora me explicando as 4 possíveis doenças em relação à moleira estar fechada. Ele me mostrou visualmente no computador, pacientemente para mim e para o Vinícius. E no final da conversa, ele olhou para mim e falou assim: Ludmila, eu não encontro nenhuma dessas possíveis doenças no seu filho. Isso é um diagnóstico clínico. E aquilo me trouxe uma paz. Naquele momento, eu senti como se Deus tivesse usado aquele médico e dado aquela palavra para mim. Porque o meu peso saiu naquele momento. Aquele peso que eu carreguei por praticamente 1 semana, sabe? Acho que eu andei prostrada mesmo. Por mais que a gente tenta ficar firme, né? Com Interessante coragem. Que você falando isso, 1 semana é o tempo suficiente para nos destruir. Sim. Mas é um tempo suficiente para Deus agir. Porque a Bíblia diz que depois de 4 dias, ele agiu na vida de Lázaro. No 4º dia. Então, para o nosso Deus, o Todo-Poderoso, 4 dias é o suficiente para ele fazer um rebuliço. E eu vivi uma terça milagrosa. Recebi numa terça um diagnóstico que me deixou com medo, e numa outra terça algo sobrenatural aconteceu. E eu pude provar o poder da oração. Quando você ora, quando seus amigos oram, quando a igreja ora, quando todos se prostram, o céu se movimenta. Mas eu quero te deixar um recado muito importante, você que está nos assistindo. Em 2 Crônicas 7 diz assim, 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um versículo maravilhoso. É verdade. É uma promessa que eu não tenho... Eu vou chegar no céu e falar: Deus, o Senhor foi fantástico aquela escritura. É aquela passagem, é lindo. A gente carrega. Mas existe uma condição que as pessoas precisam prestar atenção neste versículo que diz, é uma condicional: se o meu povo. Então você precisa levar ao Senhor as suas petições, as suas orações, as suas aflições. Aliás, leve tudo a Ele, até os seus agradecimentos, aquilo que você espera para o futuro, seus anseios. Porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. É claro que eu passei ainda mês a mês, né, por consultas médicas. Até que chegasse o momento da alta, né? E com 1 ano de idade, aquele que teria talvez problemas neurológicos, né? Teria uma deformidade na cabeça. O Senhor operou o milagre. O Vinícius andou com 8 anos. Gente, com 8 meses, perdão. É interessante que todo mundo que passa por uma intervenção, ele tem uma vida acima da média. A gente vê isso em vários heróis da Bíblia, inclusive quando Ana ora por Samuel. Esse menino não foi normal, gente. Só foi profeta, sacerdote e juiz. Só isso. Para quem não ia nem ter filho. E aí eu vejo assim, eu acho interessante, porque mãe é mãe em qualquer lugar. Eu consigo imaginar Ana falando assim: olha, gente, meu filho andando com meu filho, um sacerdote, um profeta, um juiz. Então, assim, Deus, ele surpreende, e é verdade. A gente vê o Vinícius na igreja correndo, gente. Não para, fala muito. Enfim, é uma expectativa acima da média. Mas para encerrar, nós já estamos encerrando. E a pergunta que eu te faço, na verdade não é uma pergunta, o que é que você gostaria de deixar de conselho, Ludmila? Uma mulher como você, que passou pelo poder da oração, que conhece esse poder, o que você tem de recado para deixar para essas mulheres que estão nos ouvindo agora? Bom, o meu recado é: não importa a circunstância, se levante. E se levante em Deus. É lógico que vão existir os momentos de choro, de desespero, mas também precisa existir um momento em que você vai tomar o seu banho, vai vestir as suas novas vestes, vai colocar uma maquiagem no rosto e falar: Senhor, eu acredito e confio no Senhor. Essa foi a palavra de Deus para o próprio Davi. Então, nós precisamos nos levantar, não importa a circunstância. Falar: Deus, eu me incluo nas promessas feitas nesta palavra. Amém. Eu creio, por isso eu estou me levantando no Senhor. E essa é a minha palavra. Amém. E
eu quero te agradecer o carinho de você ter aceitado foi prontamente o meu convite aqui no nosso podcast do Elas e Eu, a nossa segunda temporada, gente, a gente está muito feliz. E olha, amanhã venha novamente para cá com a gente, nós teremos uma outra história também impactante, porque onde Deus age não fica uma história comum, qualquer caminho é comum, Deus até ele faz passar o por ele. sobrenatural. Quando ele passar por aquele caminho já não é mais a mesma coisa. Então eu te espero amanhã e fique com Deus. Deus te abençoe. Amém. Continue buscando o poder da oração, que eu tenho certeza que você vai conhecer esse Deus e provar desse poder sobrenatural. Até mais. Até.